Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Nagatti, eu sou cirurgiã dentista, mestre e doutora na área de prótese dentária e eu estou aqui para falar um pouco sobre iniciação científica, tá? Eu gravei alguns vídeos há algum tempo falando sobre revisão de literatura, relatos de caso clínico. No entanto, assim, ficou faltando sobre projeto de pesquisa, tá? Como a fim de virar TCC, tá bom? Então hoje eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui no meu canal. Depois também vou colocar no meu Instagram, tá? O que a gente tem que se ater, tá? Eu consigo fazer um projeto de pesquisa em pouco tempo e fazer com que ele vire o meu TCC? É possível? Uma coisa que a gente tem que frisar com relação ao TCC é que, na verdade, com relação ao projeto de pesquisa, com relação a tudo que a gente faz, revisão de literatura, relato de caso clínico, que é que tem que ter planejamento, tá? Eu sempre gosto de falar que isso é fundamental para que vocês consigam seguir o tempo, os prazos, tá? Só que projeto de pesquisa, ela envolve vários itens, tá? Eu não... Já vi colegas, tá? Que fizeram projeto de pesquisa em pouco tempo. Mas isso tem que ver o que precisa para ter aquele projeto de pesquisa. Tem que ver, primeiro de tudo, seu projeto de pesquisa vai precisar de uma submissão ao Plataforma Brasil, que é, você vai trabalhar com humanos ou com animais que precisam de aprovação do Comitê de Ética? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se ater, tá? Os projetos, eles tendem a demorar um tempo para serem aprovados quando necessitam trabalhar a aprovação do Comitê de Ética. Por exemplo, se eu trabalhar com dente humano, eu já preciso de aprovação de Comitê de Ética. Agora, se eu fizer um corpo de prova para trabalhar, por exemplo, avaliar o silicato de lítio, vou trabalhar em corpo de prova, eu já não preciso disso, de Comitê de Ética, tá? Vou trabalhar com pacientes, porque muitas vezes o Comitê de Ética, eles variam de lugar para lugar, tá? A sua aprovação. Mas, assim, o que acontece muito é que boa parte das vezes ela volta. Não é aprovada, assim, de primeira. Então, assim, ela volta, você tem que ajustar, depois você envia de novo, daí você espera um prazo. Se for, por exemplo, épocas de férias, que é janeiro, muitas vezes o Comitê de Ética não está funcionando nesse período, então, assim, é recesso, tá? E daí, como que eu faço, tá? Toda faculdade, eles têm um link que dá acesso à Plataforma Brasil, tá? Assim, tem um item que é pro Comitê de Ética, então, assim, normalmente eles têm, tá? Caso não tenha, você pergunte pro seu orientador, tá bom? E agora, se na minha faculdade não tem pesquisa, o que eu faço? É outra questão. Eu não preciso, assim, eu não... Claro, cada faculdade, às vezes a faculdade não tem estrutura para fazer pesquisa, tá? Então a gente tem que sempre avaliar, tá? O que eu faço? O que eu devo fazer se não tem pesquisa? Muitas vezes, assim, você tem algum orientador que você tem afinidade. Cada orientador, cada professor, eles vieram de faculdades diferentes, tá? Então, se você falar, eu tenho afinidade com o professor X, muitas vezes você pode chegar para ele e falar, sabe, professor, eu queria fazer algum projeto de pesquisa, tá? Daí, às vezes, ele tem parceria com outra universidade, que às vezes ele estudou naquela universidade, ele fez a pós dele lá, daí ele tem os contatos, que você pode fazer uma pesquisa nessa faculdade, tá? Para usar algum equipamento, fazer uma microscopia eletrônica de varredura, por exemplo, tá? Então, assim, ensaio mecânico, tudo isso você consegue muitas vezes em parcerias, tá bom?
Também, assim, vocês às vezes conhecem pessoas, assim, de congresso, tá? Que é possível fazer a parte que você pode falar, eu gostei, você tem algum professor de outra universidade que você admira? Você pode perguntar, tá? Assim, a gente tem que sempre, muitas vezes, assim, quando eu estava na graduação, eu não tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica na época e também, assim, não era as que tinha na faculdade, não era as que eu me interessava, tá? Então, assim, sempre tem que avaliar também se é da área que você interessa, se é uma coisa que você quer pesquisar e ir atrás do professor que você admira, tá? Sempre ouvir o orientador e deixar sempre as claras para ele, transparente, tá? Porque pode ser que você não desenvolva a sua iniciação para o seu TCC, tá? Às vezes você tem outros professores, porque a gente não é proibido de falar com vários professores, tá? A gente pode ter amizade com outros, daí você vê coisas que te interessam mais, tá? Mas assim, se você fez a sua iniciação científica e quer transformar em TCC, é ótimo, porque é aquilo que você trabalhou, tá? Você leu bastante sobre o assunto. E sempre também, outra dica que eu quero dar, tá? Assim, quando vocês vão fazer qualquer trabalho, seja relato de caso clínico, seja revisão de literatura, valorizem sempre o trabalho de vocês, tá? Porque se você chegar e falar assim, eu fiz um trabalho assim, mas eu não gostei muito do meu trabalho. Você imagina você pensando que você não gostou do seu trabalho, imagina a banca o que vai pensar do seu trabalho. Então, assim, sempre, se você gostou, você valorize o seu trabalho, como se fosse o melhor trabalho da face da Terra, tá? Não existisse outro trabalho, tá bom? Então, assim, valorize muito o seu trabalho, por mais que você fale assim, no final, assim, o resultado não foi aquilo que eu esperava, tá? Porque o resultado dá muito certo, dá muito quando atinge o objetivo final. Assim como você atende um paciente no início e no final, quando você é muito gratificante. Só que no meio do percurso sempre tem alguns imprevistos, tá? E pesquisa é uma coisa que dá erro. Muitas vezes você pode falar assim, olha, não deu nada, vou ter que mudar, tá? Então, assim, o orientador às vezes propõe. Quando você, as faculdades que têm iniciação científica, que trabalham muito com pesquisa, normalmente o orientador, ele coloca um co-orientador para te ajudar na pesquisa, tá? Então não é uma coisa, eu vou me virar lá, vou fazer tudo de qualquer jeito. Não, assim, ele vai acompanhar. E tenha sempre o senso crítico, tá? Leia bastante, porque nem tudo que é publicado é viável. É de boa qualidade também. A gente tem que saber um senso crítico. Por exemplo, uma vez eu fui revisora de um artigo, vou dar um exemplo assim sucinto, tá? E o artigo falava de que fez estudo em um paciente, assim, tá? Para estudar aquele medicamento. Só que assim, gente, estudo com um paciente é muito pouco. Como que eu sei que aquele medicamento é viável se eu estudei, se eu fiz um paciente? Então, isso a gente tem que pensar, tá? Porque assim, um paciente é muito pouco. Como que eu sei que é viável o tratamento? Então, sempre tem esse senso crítico, tá? Muita gente aprova coisa que não é viável, mas assim, você tem que saber filtrar o que é interessante e o que não é. Isso a gente faz lendo. Uma coisa que eu aprendi isso com a minha orientadora do mestrado, tá? Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece os autores, referências naquela área. Claro que nem tudo que os autores publicam, muitas vezes não é do interesse de vocês, e você começa a ter aquele senso crítico daquilo que você está lendo. Já falei nos outros vídeos, tá? Sobre isso.
que quanto mais você lê, a gente acaba melhorando também. Melhorando também o vocabulário, que é uma coisa fundamental, porque às vezes assim, a forma como eu falo com vocês, meus alunos, a forma como eu falo aqui no meu canal, a forma como eu falo quando eu escrevo um artigo, ou um TCC, ou uma monografia, ou um projeto de pesquisa, dissertação de mestrado, de tese de doutorado, são formas diferentes, tá? Forma como eu falo com o meu paciente. Então, assim, são formas diferentes. Então, assim, eu sempre gosto de falar assim, gente, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês se levantam uma pergunta, tá? Porque às vezes eu acho que eu sei que a minha linguagem já tá acessível para... Eu lembro até uma vez que eu dei aula, quando eu dava aula na outra faculdade, eu dava aula para a primeira fase, que a gente chama o primeiro semestre, né? Os alunos. E eu lembro que às vezes, assim, eu falava alguns termos técnicos, e eles faziam uma cara assim, não entendi. Daí eu sempre falo, gente, vocês perguntem quando vocês entenderem alguma palavra que eu falei, tá? E é a mesma coisa, tá? Então quanto mais a gente lê, a gente adquire vocabulário até para escrever, tá? E é importante também a gente ler artigos de outros idiomas, tá? Porque senão você vai acabar, assim, os melhores artigos é o inglês, tá? Assim, publicados. Claro, quando eu comecei eu vou falar uma coisa, quando eu fiz meu projeto de mestrado, eu tava no meu mestrado, eu não sabia, eu precisava conhecer melhor, assim, não conhecia minha orientadora. Na verdade, eu também não sabia do que ela estudava, eu tinha visto pelo currículo dela, mais ou menos, sobre a linha de pesquisa que ela dominava, tá? E eu achava que eu sabia muito, mas não sabia nada. Vou falar bem a verdade pra vocês. Na época, eu entrei, assim, sem saber muita coisa, tá? Na área, eu tinha feito vários projetos, mas eu não tinha feito iniciação científica. Então, assim, quando eu fui começar a ver sobre a minha linha, o que eu ia estudar, ler sobre o assunto, eu peguei alguns artigos em português, tá? Mas assim, só para eu me basear entender sobre aquele assunto um pouco, para depois eu conseguir me aprofundar sobre aquele tema, porque para mim estava muito complexo naquele momento. Então assim, eu uso artigos em português, mas assim, mais assim, quando eu não sei nada e vou começar a estudar sobre aquele assunto, eu preciso me aprofundar, tá? Então, são coisas que a gente tem que sempre se ater. A leitura sempre vai ser fundamental, independente do que você escolher, tá? Você tem que ler, até porque você precisa também avaliar quais são as limitações daquele estudo, o que deu certo, o que deu errado. Muitas vezes a gente tem que repetir aquele projeto. Claro, tá? Às vezes pode acontecer, por exemplo, vou dar uma situação que já vi. Muitas vezes, assim, o que acontece? Eu preciso congelar minhas amostras numa temperatura muito baixa, tá? E acontece que o freezer, onde ficam as amostras, deu algum problema, tá? E tudo se perdeu. Daí o que eu tenho que fazer? Repetir novamente, tá? Então, o que eu tinha pra falar era isso. Eu quero que todas as dúvidas, sugestões, pode me escrever por aqui ou através do meu Instagram, tá? E nos vemos muito em breve.